congregação, antes de eu começar a dar justificativas de ausência e efetivamente dar início aí, ao rito formal da congregação, eu queria agradecer a vinda do professor Silvio, do professor Matheus, né, parte de vocês já conhecem os dois, e eles estão aqui conosco para apresentar aí a experiência, né, as atividades que o EA2 e o GGTE vêm desenvolvendo. Então, a gente ficou muito feliz que vocês vieram. Então, fiquem à vontade, a palavra é de vocês. É isso, obrigada. Bem, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, nós gostaríamos muito de agradecer esse espaço de acolhimento, em nome da professora Milena, muito obrigado. E o professor Matheus e eu, nós estamos aqui exatamente para colocar para vocês um pouco do que nós temos de dados, de projetos, de programas, de atividades, mas mais importante que isso é ouvir vocês e acolher demandas, né? Então, nossa ideia é que a gente apresente esses dois órgãos, vamos explicar um pouquinho mais para vocês, e depois, no final, nós vamos disponibilizar um QR Code, vocês podem ler um formulário que vocês podem preencher o que nós estamos indicando como sugestões, dúvidas, colocações, e depois a gente vai disponibilizar isso também por e-mail para vocês, tá bem? Então, inicialmente, me apresentando, eu sou o Silvio Consone, sou lá do Instituto de Biologia e hoje eu estou na coordenação do EA2. E aí o professor Matheus, depois ele se apresenta, tá bem? Próxima, por favor. Então, para quem não conhece, nós temos aí o espaço de apoio ao ensino-aprendizagem, que hoje ocupa lá algumas salas dentro do ciclo básico do nosso campus de Campinas. Nós estamos comemorando praticamente 15 anos de existência desse órgão, que o órgão ele está sob a demanda dentro da PRG, da Pró-Reitoria de Graduação, e nós já estamos aí na 5ª gestão, tendo início aí comigo, frente à coordenação. Próxima. O EA2, ele tem eixos de atuação se a gente pegar a deliberação de criação. São elas sempre voltadas para a nossa qualificação do nosso ensino de graduação. Seja ele no desenvolvimento docente, seja ele no apoio aos projetos pedagógicos de curso, ou seja ele nas inovações estratégicas dentro da educação. O maior ponto é que essas são as nossas, o norteamento das atividades. Próximo. Entretanto, a gente precisa e faz parte de um dos nossos programas a prospecção dessas demandas locais, inclusive até individuais e gerais da universidade, juntamente para que a gente possa se organizar como gestão. Então, essa é uma oportunidade que faz parte dentro dos programas do EA2, fazer essa apresentação e essa devolutiva junto à comunidade. Próximo. Então, para quem não conhece o nosso espaço, primeiramente, eu convido a vocês a acessarem a nossa página, o ea2.unicamp.br, e lá vocês vão ter um conjunto de apresentação dos diversos programas que são desenvolvidos por esse órgão. São programas que eles têm uma frequência semestral, anual, bianual, depende muito da atividade e qual é a demanda. São programas que são voltados para o curso, para estudantes de pós-graduação, alguns para coordenadores de curso e para docentes, na pessoa do seu indivíduo mesmo. Então, por exemplo, muitos docentes recentemente contratados já passaram pelo programa de acolhimento, Então, aí é um relato, talvez a primeira participação, e atividades que vocês têm em contato, inclusive, para a apresentação da administração central. Minha ideia não é apresentar todos esses programas, mas é para mostrar pelo menos uma parte do que existe, mas que vocês possam acompanhar quais são as atividades que elas são também demandadas pelas unidades e pelas pessoas. Então, vejo que são temáticas que elas não são cristalizadas e elas são atualizadas anualmente ou bianualmente. Então, nós trazemos agora questões a respeito do uso de IA no ensino superior, estamos trazendo discussões, workshops, oficinas a respeito de educação inclusiva, ainda temos atividades relacionadas à extensão de curricularização, enfim, o que é importante para nós dessas atividades? Onde nós encontramos ou ficamos sabendo que elas estão ocorrendo? Elas ocorrem por meio das comunicações às listas institucionais, por meio das redes sociais do órgão e também no nosso próprio site, tá bem?
Como atividades de desenvolvimento, vejam que, por exemplo, nós tivemos a publicação aí recente de 3 e-books gratuitos, com download disponível pela nossa página. São frutos aí tanto do nosso programa Pede Mais, para quem conhece, né, para quem tem estudante PED e eventualmente já teve oportunidade de fazer essa atividade, bem como das 2 jornadas junto à rede de apoio superior que nós realizamos recentemente. Uma com foco em formação docente, outra com o foco de IA, competências e tecnologias digitais. Nós também temos aí, coloquei uma das notícias, né, do nosso último evento que foi realizado do acolhimento docente. Em geral, de 50 a 80 docentes participam, né, desses eventos de acolhimento, onde diversos órgãos da universidade se apresentam, desde a DEAP, DERE, as pró-reitorias, o próprio EA2, né. Então, agradecemos inclusive aos professores que também participam dessas atividades conosco. Destaco também que em 2022, né, houve a criação aí da REDAIS, que é a Rede de Apoio ao Ensino Superior, onde a Unicamp e mais 8 instituições públicas aí do estado de São Paulo fazem parte dentro desse consórcio. O Arnaldo, ele capitaneou isso, então nós atuamos junto com o USP, Unesp, Instituto Federal, Unifesp, Centro Paula Souza, o FISCAR, e vou me esquecer de alguma, perdão, o FABC, excelente, obrigado. Então, é uma rede que, na verdade, nós temos capitaneado diversas atividades colaborativas e de reflexão do ponto de vista de ensino e educação. Próximo. E a última atividade que, inclusive, nós tivemos oportunidade de capitanear, ou eu diria capturar a professora, né, Sônia, e trazer, inclusive, aqui para a FCA, né, para uma grata apresentação também para vocês, que nós tivemos aquela semana da acessibilidade. Então, foram eventos voltados tanto para os diretores, quanto para os coordenadores de graduação, quanto para os professores, tanto nos campos de Campinas, quanto aqui em Limeira, na FCA, bem como uma formação para os nossos funcionários não docentes. Então, existem mostras, existem parcerias que o EA2 faz junto com a DDH, com a Comissão Assessora de Acessibilidade, a SBU, né, dentro do Laboratório de Acessibilidade, entre outros. Para quem não conhece, hoje nós temos aí já fotos do nosso espaço recentemente reformado. Então, essa é a nossa sala multiuso, além do auditório Raízes, onde é realizada, por exemplo, uma das reuniões da Comissão Central de Graduação. É uma sala na qual nós podemos fazer uso para atividades relacionadas a ensino. Então, eventualmente, tem a necessidade de um workshop, tem uma necessidade de receber uma reunião científica, tem a necessidade de usar uma baia com computadores. Temos biblioteca disponível e equipe para também auxiliar na organização desses eventos. Então, também sintam-se aí à vontade para conhecer e fazer uso desse nosso espaço. Além disso, eu destaco para vocês um dos links e um dos acessos que nós temos dentro da página do EA2, que se chama Apoio ao Ensino Digital, mas que, na verdade, é a nossa base de conhecimento, onde nós temos atualizado recorrentemente com assuntos de demanda da universidade. Então, lá atrás já havia a demanda, por exemplo, de como a gente garantia direitos autorais. Foi um material que foi construído e capitaneado para deixar à disposição aí para os nossos, a nossa comunidade. Como fazer avaliação, banco de aulas, vários webinários ou rodas de conversas que foram gravados estão aí disponíveis. E hoje, mais recentemente, nós criamos um conjunto de materiais dedicados à inclusão e acessibilidade, tanto com materiais que são disponibilizados pela Unicamp, pela DEAP, quanto pela Secretaria da Pessoa com Deficiência, quanto outras experiências de outras universidades, como o FMG, tá bem? Faço o convite e aproveito para que vocês possam participar do nosso evento, né, de inovações curriculares. Ele acontece a cada 2 anos. Será um evento gratuito e híbrido. Então, presencial, nós conseguimos reservar lá na Faculdade de Ciências Médicas, mas ele também vai ser transmitido. Ele ainda está aberto até a próxima semana para submissão de resumos. Agradecemos ao pessoal que também está apoiando a gente dentro das nossas comissões. E convido a todos vocês a participarem dessa atividade. Vai ocorrer entre os dias 4, 5 e 6 de novembro. E aí, onde ficam os nossos desafios e perspectivas? Nossa atuação é junto à formação docente, e nós temos uma universidade plural. Então, o próprio EA2, né, ele tem o intuito, ele busca capitanear
a superação de visões e práticas hierarquizadas que a gente tem dentro da universidade. Nós buscamos construção de um espaço coletivo para essa reflexão, afinal, alguém pode ter a solução para um problema do nosso colega, para o nosso vizinho, né? Por favor. E, finalmente, construção de agendas de conversas, principalmente quando nós temos um espaço de discussão com outras unidades e outras instituições, além de instituição de políticas, né, que possam trazer qualificação profissional. Não apenas a prática dentro da sala de aula, mas a prática profissional realmente. Então, esse fica um convite, né, à reflexão de todos nós aqui. E agradeço. E agora o Matheus. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus, sou professor da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação e estou na coordenação do GGTE há quase 4 anos agora, né? Eu peguei um pedaço grande da gestão passada e continuei na gestão dessa equipe aí que está mostrada aí na foto, né? Já me falaram algumas pessoas, inimigos, falaram que é cringe colocar fotos da equipe, mas eu acho muito legal porque, de fato, a gente tem um grupo, né? Esse grupo de servidores maravilhosos aí da universidade que decidiram focar suas carreiras de TI na área de educação. É algo que é muito difícil de conquistar. Então, se puder passar para o próximo. O GGTE foi criado há 16 anos como grupo gestor de EAD da Unicamp, grupo de EAD da Unicamp, depois grupo gestor de EAD, e passou por algumas mudanças até virar GGTE, e depois que virou GGTE também passou por mudanças de quem que é o dono do grupo, né? Então, foi criado como uma célula de EAD no CCUEC, que já não existe mais também, né? Depois passou a ficar sob a CGU, depois passou a ficar em guarda compartilhada PRG e PRPG, algo que não funcionou muito bem, depois passou a ficar na PRG, e aí agora voltou para a DTIC, né? O GGTE tem como finalidade fomentar, discutir, incentivar o uso de tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem da universidade. E como os nossos eixos, nós temos um apoio na discussão e também na manutenção de infraestrutura de tecnologia educacional. Então, a parte de manutenção, nós estamos falando de manutenção, por exemplo, dos AVAs, Google Classroom e Moodle, né? E na parte de discussão, nós estamos falando de coisas mais gerais, não só do uso dos ambientes, mas também de discussão, por exemplo, que eu vou falar um pouquinho mais depois, de infraestrutura física, como o Educart ou outros tipos de soluções, né? Nós também ajudamos na questão de produção de conteúdo pedagógico digital. Então, material digital para ensino é algo que a gente se preocupa muito em tentar, pelo menos, orientar os docentes, né? Porque os docentes são as pessoas que têm a noção do conteúdo a ser produzido, mas às vezes não têm muita noção de que forma e de como fazer isso, e a gente pode ajudar bastante. Também trabalhamos nas formações em conjunto com o EA2, principalmente de desenvolvimento de competências digitais de educadores. Então, nós participamos das conversas sobre IA, nós participamos das conversas de uso dos AVAs e diversas formações com o EA2 e colaboramos também nessa organização do Inovações Curriculares. E também trabalhamos com a instituição no que for possível para ajudar em diretrizes. Então, o GGTE participou, por exemplo, da discussão de diretrizes de uso de IA responsável na universidade. Nós temos um documento que está um pouco travado na burocracia, mas vai sair, né, Léo? A gente vai conseguir divulgar essas orientações, porque, de fato, nós precisamos orientar a comunidade docente, nós precisamos orientar os servidores e os discentes de como usar IA generativa de forma responsável, né, refletindo sobre que uso. O GGTE voltou para a DTIC, né, principalmente por causa dos públicos atendidos. Então, embora a graduação seja um volume enorme de trabalho que a gente tenha, a gente também atende os cursos de pós-graduação. Nós também atendemos os públicos dos colégios. Nós também atendemos a EduCorp. E nós também trabalhamos com projetos e iniciativas isoladas. E só embaixo de um órgão mais central e polivalente que a gente vê esses projetos todos como igualmente importantes, né? E aí a gente fez esse movimento para vir para a DTIC, mas isso não é quebrar uma ponte com o EA2, que vem rodando muito bem aí há muitos anos. Em termos de formação, então,
replicando um pouco aí que o Silvio já falou, né, nós tivemos vários eventos de formação na área de educação e tecnologia, queremos continuar, estamos com o fôlego um pouco apertado aí por causa do Inovações, mas o ano que vem, logo depois que passar o Inovações, a gente começa a ter os eventos isolados também com forma mais intensa. Nós participamos do acolhimento também, dando aquela primeira formação de onde você acha os AVAs da Unicamp, onde que você consegue alterar e entrar em contato com seus estudantes. A gente dá essa formação mais básica, mas depois a gente faz oficinas mais específicas. Esse aí tem uma fotinha cada vez. Não, calma. Isso. Obrigado. Então, a questão de discussão de infraestrutura, né? Então, o Educat foi um desafio para a gente na questão de retorno ao ensino presencial, né? Nós participamos dessas discussões e avaliamos tecnicamente o equipamento, né? Claro, com um foco pedagógico, mas olhando a capacidade, e depois o pessoal do EA2 também olhou as questões de prática de ensino, mas já constava, por exemplo, nessa análise que a gente esperava que o uso do Educat fosse mudar ao longo do tempo, e de fato a gente vê que ele serve para as transmissões, serve para a gente fazer defesas e outros tipos de usos pedagógicos que a gente já tinha previsto. Então foi uma tecnologia que demandou um trabalho grande aí dos dois órgãos. Próximo, por favor. No ciclo básico, nós tínhamos projetores que estavam atingindo a maioridade, né? Vocês não sei se tiveram essa experiência triste de dar aula com um projetor sem brilho, né? Perdendo a luz interior. Mas lá no básico estava muito difícil, o pessoal de saúde estava com muita dificuldade de mostrar as imagens com as fotos e cores que precisavam. E nós participamos desse desafio porque tinha essa questão de como passar esse cabeamento todo por cima, é uma distância grande, nós discutimos bastante com o pessoal lá do básico e conseguimos trocar todo o cabeamento e todos os projetores, então também foi algo que foi mais ad hoc, mas que é algo que a gente pode contribuir também. Próximo, por favor. Na FEEC nós temos uma sala de aula, atualmente, enriquecida com tecnologia de uso flexível, multiuso, para uso pedagógico em diversos cenários. E essa sala de aula foi uma iniciativa mais dos docentes da FEEC. O GGTE não tem tanta participação nisso, mas como coordenador de graduação, eu fui uma das pessoas também que trabalhou um pouco nos projetos dessa sala. E a ideia é que a FEEC vai divulgar essa sala na CCG e a gente vai convidar a comunidade para visitar, para ver o projeto e para aprender com isso, para construir esses ambientes em outros lugares da universidade. Uma sala dessa que permita o uso de metodologias ativas com tecnologia, ela tem projetores em 2 paredes, né? Nós gostaríamos de ter mais projetores ou TVs, né? Então, tem como enriquecer ainda esse projeto, e esse projeto foi um pouco enriquecido, por favor, quando a gente discutiu a sala do EA2, né? Esse foi o projeto multimídia, tá pequeno aí só para mostrar que a gente fez um projeto tecnológico pensando nos usos pedagógicos do EA2, mas é algo também que a gente pode contribuir com as unidades caso a caso também. Sobre os usos dos AVAs, nós temos 2 AVAs na universidade, né, o Moodle e o Classroom, que tem esses números aí, então é um número expressivo de usuários, né, e de discentes aí por semestre. A gente tem uma distribuição de 1:2 de Moodle para Classroom, o que mostra para a gente que ou a comunidade tem alguma aversão ao Moodle, ou o Classroom atende. E aí, as formações de Moodle são motivadas a isso, a gente tentar quebrar a aversão e também mostrar outras coisas. Às vezes falta só o conhecimento de todas as 554 mil coisas que o Moodle pode fazer, então a gente faz os eventos para isso também, para mostrar as potencialidades. Quando a gente olha em termos de discentes, por exemplo, o número já fica um pouco mais próximo, mas ainda assim tem uma diferença grande. Por favor. Nós lançamos também no início do ano o portal do ensino aberto, não sei se chegou para vocês, mas o link eu podia ter colocado aí, algo para melhorar, ea.unicamp.br. Esse portal ele inclui um resumo das disciplinas que estão ativas para docentes ou para os estudantes, né? Então depende do perfil que for acessar. As disciplinas que estão ativas naquele semestre na DAC e onde elas estão. Elas estão no Moodle ou elas estão no Classroom? Isso para os estudantes ingressantes é muito importante, principalmente aqueles que chegam em chamadas posteriores, que aí ficam sempre perguntando e meio perdidos nesse início. Então a gente pensou em ajudar os ingressantes, e ele tem botões de avisos ali, ele tem um resumo das próximas tarefas de cada curso, então centraliza todas essas informações. A ideia é que a gente vá aumentando
esse portal com outros recursos, principalmente para coordenadores de graduação terem uma visão geral de todas as disciplinas e também para os docentes terem um resumo de atividade dos estudantes no portal. Isso vai vir com o tempo aí. O GGTE também tem uma plataforma de cursos online abertos, então também, se vocês tiverem interesse, a gente também, como docente, tem a possibilidade de manter na STCamp, mas também pode manter no portal do GGTE, que foi aquele que saiu no G1. Eu fiquei até surpreso, um negócio do nada. O Unicamp oferece diversos cursos online gratuitos, e eu fiquei, nossa, de onde é isso? Eu fui ver a matéria dos MOOCs, né? Eu fiquei, olha só, tá vendo? Então, dá para oferecer lá também. Aí eu tenho um videozinho do estúdio, tá? A gente toca o videozinho, depois eu falo um pouquinho sobre ele. Eu tô falando meio rápido, mas eu tomei 3 cafés desde que eu cheguei na FCA. Então tem essa coisa. A Milena vai oferecendo café, a gente vai tomando, e aí eu tô meio assim. Obrigado. O estúdio GGTE foi criado há alguns anos, diria que talvez, eu tenho que pensar melhor nessa história, mas vamos dizer 8 anos, né? E ele foi criado pensando para gravar videoaulas, principalmente, né? Então, material educacional, e a gente tem esse uso como nossa finalidade principal, e qualquer docente pode marcar um horário, chegar lá, gravar, e o nosso profissional de estúdio também ajuda na questão de fazer um roteiro, e também de discutir com o docente qual que é a finalidade, né, e que tipo de recurso que é mais adequado ou não. Tem toda uma discussão em cima da produção de audiovisual. Mas também a gente apoia disciplinas, então nós já tivemos disciplinas em que o docente teve uma ideia, isso acho que nas humanidades é um pouco mais comum, de fazer um podcast de algum assunto, algo do tipo, para os estudantes fazerem. E aí o que a gente conseguiu fazer lá foi reservar uma semana para a disciplina, e os estudantes teriam horários dedicados naquela semana, faziam um agendamento, e a gente conseguiu gravar todos os podcasts da disciplina de forma organizada, e os estudantes tiveram esse contato, né, com um estúdio profissional. Então, eu sei que para cá tem essa questão da geografia, que não ajuda muito, né, esse deslocamento, mas a gente tem a conexão entre os campi, então talvez se organizar as coisas funcionem bem até para os estudantes. E a gente também apoia gravações de ações mais institucionais. Então, a FECFAL estava completando agora um número redondo aí de anos, não lembro muito bem quantos, mas eles gravaram vídeos institucionais, cada docente falando um pouquinho da sua área de pesquisa ou algo do tipo. A gente gravou também para apoiar. E aí, quando são projetos não educacionais, a gente só pede alguma ajuda, uma contrapartida de comprar algum insumo, essa é a palavra, como, sei lá, SSDs ou algo do tipo, que são mais descartáveis, né, que a gente precisa ir trocando ao longo do tempo. Então a gente pede esse apoio só quando os projetos são institucionais, mas quando o projeto é educacional, não tem qualquer tipo de contrapartida, chega lá, marca e grava. Acho que é isso. Não tem mais nada depois? Tem um slide, né? Tem um... Então é isso, muito obrigado. E a gente tem um slide final. Então tem os nossos contatos, o contato do professor Silvio e o contato da equipe do EA2, o meu contato e o contato da equipe do GGTE. E esse QR Code, ele tem um formulário, que a gente também vai repassar por e-mail, né?
para vocês responderem uma pequena pesquisa, para nós sabermos o que vocês já conheciam, o que vocês acharam de novo, e se tiverem sugestões, quiserem conversar com a gente também, esse formulário permite aí na caixinha de observações adicionais. E a gente fica aberto agora para perguntas, dúvidas, sugestões, enfim. Obrigado, gente. Bom, boa tarde, parabéns pela exposição. Sou o professor Luiz Eduardo Gaio, atualmente eu estou na coordenação da graduação, né? E tem 2 comentários que eu gostaria, 3 na verdade. O primeiro, em relação às demandas, né, se vocês estão abertos para a gente passar demandas para auxiliar o EA2, né, fomentar dentro da FCA alguns projetos junto com o EA2, né, em conjunto com a graduação. Segundo, em relação ao curso, eu até cheguei a enviar um e-mail para o Silvio, né, que a gente viu que aquele curso teve alta demanda. O curso de IA, ele é presencial, não é o híbrido, né, não é esse, é o outro, né. E se teria interesse também da gente conseguir trazer esse curso de IA, porque assim, foi uma demanda da própria, né, os coordenadores de curso que me falaram, a gente procurou até enviar e-mail. E terceiro é o estúdio, né, do GGTE, como que funciona esse agendamento, essa gravação de aula, se eu quiser, como que eu faço, quais são esses caminhos, e se existe limitação, agenda, edição de vídeo, quem que faz, eles que fazem, como que funciona toda essa infraestrutura, esse ecossistema da gravação de aula, que eu teria também muito interesse. Mas esse da gravação também pode ser difundido para a graduação. Obrigado, professor. Acho que só para colocar, né, eu acho que na nova gestão, agora, tanto do que o professor Arnaldo e eu estávamos fazendo, e agora que eu estou continuando e conversei muito com a equipe, a gente detectou realmente essa necessidade que a gente faça uma difusão maior, né, dessas atividades entre os diferentes campi da universidade. Só para vocês terem uma ideia, vocês tiveram mais público aqui na nossa visita na Semana da Acessibilidade do que no campus de Campinas. Então, parabéns, né? A gente fica muito feliz com isso. Por exemplo, especificamente ao curso de IA, eu sabia da divulgação dele, né? Foi um dia que a professora Andréia tinha me convidado para participar aqui de uma palestra, né, no curso de pós-graduação. Eu falei para ela, vamos se inscrever, né? Ela falou, eu faço no final da aula. Não deu tempo. Foi fechado em questão de 3 horas, porque a gente tinha 180 inscritos. Então, nós temos hoje, numa estatística, nos nossos relatórios de gestão, quais são os cursos de mais alta demanda, e a gente está tentando ampliar a frequência. E eu já fiz o pedido ao professor Roberto, né, na verdade ele é pós-doutorando, né, do IC, para que ele viesse aqui para Limeira para fazer atividade, né, e nós propusemos, por exemplo, pelo EA2, fazer o financiamento do deslocamento dele até aqui. Depois a gente ia pedir uma sala, tudo mais, para vocês. Só está na dependência da agenda dele, tá bom? Veja que nós temos outros cursos, a gente até pensou em eventualmente oferecer um pé de mais aqui para Limeira, né? Vou parar, senão daqui a pouco é um check em todas as opções. Mas, se quiser que a gente manda demanda também, a gente manda. Então, isso para nós é importante. É importante porque isso também precisa chegar na PRG, né? Por N questões, desde as políticas até as econômicas, né? Então, são demandas justas e sintam-se também à vontade para fazer essas colocações, seja pela coordenação ou pelas coordenações, ou pelos indivíduos, né? Porque nós sabemos que, eventualmente, uma necessidade dentro de um grupo de colegas da área de humanidades, da área de exatas ou da área de biológicas pode ser distinta, dada as dinâmicas que a gente tem na educação. Tudo bem? Então, não sei se eu respondi, mas deixo aqui o nossa intensa intenção realmente de trazer um pouco mais de atividades para os outros campi. Atividades para os discentes. Melhor que o docente organize isso do que os discentes venham. Atividades para os discentes. Melhor que o docente organize isso do que os discentes venham. O pessoal lá do IEL, acho que gravou,
Da FE também. A FE gravou um projeto também que era mais longo. Então, que a gente já faça esse planejamento e já reserve blocos maiores do estúdio para que os estudantes cheguem lá e gravem, tá? Mas é muito simples, é só realmente ter o slot. A gente tem semanas que não tem nada e tem semanas que elas estão completamente cheias. Então, a gente está conseguindo atender a demanda sem muita dificuldade. O que a gente também pode organizar é captações externas, tá? O Valdir também faz captações externas, então o que daria para ver aqui é se conseguisse uma sala minimamente adequada, a gente pode até tentar trazer equipamentos para cá. Isso é uma possibilidade também que surgiu agora, estou prometendo, né? Depois o Valdir vai brigar comigo, mas é algo que também poderia ser feito para atender de forma mais fácil aqui um projeto maior, por exemplo, algo do tipo. Boa tarde, eu sou Patrícia, do curso de Nutrição. E a minha dúvida é, primeiramente, obrigada por toda essa explicação, por apresentar para a gente tudo que o EAD e o GTE oferecem. E aí, a minha dúvida é também em relação ao estúdio do GTE. Você falou que podem ser feitas gravações em relação à atividade de ensino, mas também a gente poderia também marcar para fazer gravações de atividades de extensão e pesquisa, para fazer vídeos para extensão e pesquisa. E, nesse caso, nós também teríamos que colaborar com insumos, ou também seria gratuito igual no ensino? Obrigada. Nós já gravamos, por exemplo, quando estudantes vão para congressos ou algo do tipo, tem congressos que pedem um mini vídeo resumo ou algo do tipo, né? E nós já gravamos isso sem pedir nenhum tipo de apoio, né? Quando é um projeto da faculdade que vai demandar, né, uma grande um tempo muito maior e é algo que é mais ligado à divulgação da faculdade, algo do tipo, normalmente a gente pede, mas quando são ações isoladas de pesquisa ou de extensão, a gente também consegue encaixar sem pedir nenhuma contrapartida, tá? A gente está com um projeto agora com o pessoal do Hemocentro, e aí ali também é um projeto que a gente viu se eles conseguiriam contribuir com algo, porque ia levar mais tempo, mas a gente gravou agora também para um docente que precisava gravar só um vídeo resumo para um congresso, isso foi tranquilo, a gente encaixou sem problema. Boa tarde, colegas, boa tarde, Silvio, boa tarde, Matheus. Sou Rafael Dias, sou docente do Núcleo Geral Comum aqui da FCA. Antes de mais nada, dizer a vocês que eu sou um usuário de ambos os serviços, um usuário muito satisfeito. Acho que tem uma contribuição importante aí para nossas atividades, sobretudo de ensino, né, que a gente desenvolve. Em particular, em termos de estrutura, o EA2 é um arranjo muito interessante para nós, porque é um espaço realmente privilegiado, que nós que estamos em outro campus, né, podemos também ter um respaldo em Campinas quando precisamos usar para alguma atividade. Então, realmente é muito bom ter essas estruturas de referência na Unicamp, né? Mas, brevemente, acho que para nós aqui, pelas configurações de muitos cursos, uma discussão que seria legal é como manejar turmas grandes na graduação. Quer dizer, se a gente pudesse ter algum espaço para refletir sobre isso, pensar soluções, porque eu acho que esse é um grande desafio, né? A gente, intuitivamente, muitos de nós constroem as soluções, mas acho que seria legal ter um canal aberto de discussão sobre boas práticas, ferramentas que a gente pode mobilizar para ter uma gestão mais eficiente da turma, né? Ferramentas didático-pedagógicas mais interessantes. Eu acho que essa discussão seria bastante apropriada para cá. Enfim, acho que não é só a FCA, né, que tem essa condição, mas principalmente a FCA. E uma outra questão é saber especificamente do Matheus, GGTE, se há alguma ferramenta que a gente pode pensar em incorporar para ampliar a atração de estudantes intercambistas, né, sem ter que necessariamente recorrer à oferta de disciplinas em inglês, né. Hoje acho que tem aplicativos, tem tecnologias bastante sofisticadas que permitem uma tradução quase que simultânea ali, né, de modo que o professor poderia desenvolver a aula em inglês, mas o estudante que não tem o português como primeira língua pudesse aprender de forma próxima ao estudante nativo, né, do português. Então,
não sei se já tem alguma discussão nesse sentido, mas registrar aqui que eu vejo que seria uma questão interessante no momento que também a FCA e outras unidades da Unicamp estão ampliando as suas perspectivas de internacionalização em casa. É isso. Obrigado. Eu tenho 35 anos, já já não lembro mais. Pois é, exatamente. Todo dia tem uma luta com alguma coisa de memória. Vou falar um pouquinho sobre o que a gente já trabalhou em termos de turmas grandes e depois falar um pouquinho da internacionalização, depois o Silvio complementa. Nós tentamos organizar no ano passado, quer dizer que não funcionou, né? Uma discussão sobre o uso de Moodle para gerenciar turmas grandes e para tentar fazer a parte de aprendizagem ativa que fica muito difícil no presencial com uma turma grande online. E esse conjunto de boas práticas de gerenciamento de Moodle grande ia vir de sugestões do Instituto de Física. O IFGW trabalha com turmas muito grandes e organiza o Moodle de uma forma super específica e super interessante para gerenciar todos esses estudantes. Então, era algo que a gente queria muito contar com a colaboração deles, né? Eu não consigo, como docente, entrar no Moodle de alguém para vasculhar, mas lá a gente tem o administrador Moodle que consegue, e a gente deu uma olhada e viu, nossa, tem um uso muito interessante aqui que poderia ser compartilhado com a escola. E a outra unidade que também usa o Moodle de uma forma bem interessante para turmas grandes é a FCM. Então, nós vamos chamar esses dois e também mais gente de fora para trazer essa discussão sobre o uso de Moodle, né? Aconteceu que o coordenador do IFGW teve um problema ali, a gente não conseguiu fazer isso naquele momento, mas nós vamos tentar repetir esse ano, né? Refazer esse ano para trazer essa discussão. A discussão em sala de aula, eu acho que é algo que a gente poderia talvez organizar, né? Uma roda de conversa, algo do tipo, para falar um pouco sobre isso. E a questão dentro que com a IA generativa, de fato, vai pipocar um monte de soluções possíveis e é algo que a gente vai ficar esperto e buscar uma solução que seja generalizável para diversos contextos na universidade. Então, eu fico com essa lição de casa de buscar algo que faça essa tradução, facilite essa interação aí de um estudante, por exemplo, estrangeiro no ambiente de sala de aula. Depois eu e o Léo, a gente dá uma olhada nisso. E busca uma solução e depois compartilha com um evento no EA2 ou algo do tipo. Obrigado, professor, por ratificar a importância lá dos nossos espaços. Estamos com uma máquina de café nova no EA2. E agora tem até chocolate quente, tá? Mas, independente disso, pessoal, vocês, quando se deslocam para Campinas, utilizem daquele espaço, tá? Façam disso porque é um espaço para nós. Nós temos um formulário, inclusive, de reserva que fica lá dentro da página. Fiquem à vontade para fazer esse uso. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você me lembrou quando eu fui contratado em 2016 que eu fiz o curso do professor Sérgio Leite, Planejamento das Condições de Ensino. Como eu sou docente do IB, eu não dou aula somente para ciências biológicas, mas eu também tenho a turma da medicina, 120 estudantes dentro de uma sala, e de uma atividade que demanda prática, inclusive. Então, o curso que ele dava ainda tem previsão de ser oferecido pelo EA2, e nós temos conversas agora com o pessoal do PECIM, né, que é o Programa de Pós-Graduação Inter-Unidades, ou multidisciplinar, que nós gostaríamos também de abarcar isso como uma das discussões dentro do EA2, que isso tangencia muito o que o professor Matheus trouxe. Então, obrigado por trazer essa demanda específica para a gente. Tanto do ponto de vista de infraestrutura, que eu acho que existem contribuições, quanto do ponto de vista tecnológico, quanto do ponto de vista educacional, né, do processo de ensino-aprendizagem. Afinal, todos nós sabemos que é diferente você ter um professor para 20 estudantes, um professor para 180 estudantes, né? E um ponto que eu acredito que seja interessante compartilhar de experiência é que o Centro Paula Souza, na terceira jornada realizada no ano passado, no segundo semestre do ano passado, trouxe a experiência deles de internacionalização e estágio, né, de intercâmbio digital.
Então, são estágios que fazem de curta duração, não necessariamente você desloca o estudante. Claro, tem a questão de língua, mas do ponto de vista de cumprir alguns dos objetivos esperados para esses estágios podem ser realizados. Então, professor, se puder depois mandar uma mensagem, a gente disponibiliza o que tem desse material ou a gente pode colocar em contato junto com eles. Então, o mais importante disso é a gente ter essas experiências positivas e saber como dar encaminhamento. Tá bom? Obrigado. Bom, boa tarde, Caroline. Eu sou professora do curso de nutrição e estou como coordenadora agora do Conselho de Extensão aqui da FCA. E a minha fala é mais para enaltecer o trabalho, sobretudo do EA2, e aí eu falo na condição de professora do Programa de Ciências de Nutrição, Esporte e Metabolismo que a gente tem aqui, que a gente estabelece praticamente uma parceria com o EA2 na disciplina de práticas de ensino desde 2021, eu acho. E é uma disciplina em que o Silvio todo ano vem colaborar, o professor Ângelo Cortelazzo, o professor Gildo, o Arnaldo já contribuiu também com a gente. Então, a minha fala é mais para fazer uma propaganda realmente, porque a gente encontrou esse subsídio e esse apoio, né, dadas as nossas fragilidades enquanto professor na formação docente. Então, quando a gente vai falar desse ponto de vista para o nosso aluno de pós-graduação, que futuramente será um professor, muito provavelmente, né, a gente carece dessa formação, né? Então, foi a partir do curso do professor Sérgio Leite que a gente estabeleceu essa parceria que vem sendo muito exitosa, né? Então, é mais nessa... A minha fala é mais para realmente dizer que o EA2 é extremamente parceiro, né, e que a gente pode fazer parcerias ainda mais promissoras, né, e, sobretudo, agora na extensão também a gente já está aqui com algumas ideias, depois a gente vai entrar em contato com vocês. Obrigada. Excelente, obrigado aí, Carol, por trazer essas notícias, né? Então a gente fica muito feliz, né, do ponto de vista de administração, que mesmo que a gente não tenha um espaço físico ou um recurso humano aqui presente, contem conosco para a gente fazer o que for possível. Afinal, as atividades que são desenvolvidas dentro do EA2, ela depende dos nossos facilitadores, né? A professora Mônica, né, tem uma preocupação junto aos seus assessores de tentar não pontuar, mas de enaltecer essas atividades perante alguma necessidade da comunidade. Então, nós estamos de olho tentando buscar recursos, sugestões são muito bem-vindas nesse sentido. Tá bem? Então, obrigado aí por colocar isso para nós. Nós que agradecemos. Muito bom. Eu também sou mas voltaria a ser uma frequentadora assídua do EA2. Não sabia que tinha agendamento, não. Eu entrava lá, falava para o rapaz, esqueci o nome dele agora. O André. O André. Pode, professor, pode sentar aí. Então eu usava sem saber do agendamento. A agenda para a gente colocar no nosso relatório de gestão. Pois é, ótimo. Pode deixar. Botar. Mas só retomando uma coisa que o Gaio e o Rafael também, de certa forma, trouxe, para nós, essas soluções, viu, Matheus, que você, de repente, o próprio Léo aí pode estudar, no sentido de propiciar uma maior interação com os nossos intercambistas, seria muito interessante, né? Acho que potencializaria ainda mais as nossas estratégias de internacionalização. Então, se vocês quiserem, de repente, ver a FCA como um piloto, seria legal. E aí o Rafael também pode triangular, junto aí, coordenação de graduação, pós, relações internacionais e GGTE, DETIC, né? Enfim, essas experiências ou iniciativas. E já está no meu radar, viu, Matheus? Eu acho que eu já vou colocar na sua agenda. A FCA, em 2029, completa 20 anos. E o ano que vem a gente vai começar uma agenda de, enfim, né, pensar em algumas comemorações. E eu fiquei sabendo, realmente eu desconhecia o espaço, fiquei sabendo, eu falei, olha, tá aí. Né, queremos que a nossa comunidade possa gravar vídeos, né, para deixar como uma lembrança de 20 anos. Então, logo mais a gente vai fazer um agendamento em massa lá. Muito bom. Então, tá bom. Se ninguém tem mais nenhum comentário, novamente reitero aí os agradecimentos, viu? E muito bom contar com vocês. Quem sabe a gente não tem aqui uma salinha EA2, uma salinha de GGTE, né, de gravação, né, Gaio? Estamos precisando. Então tá bom. Vamos fazer
Exato. A gente precisa, na verdade, colocar assim. Muitas pessoas precisam fazer agendamento lá nas salas, aí eles vão falar, realmente faz sentido trazer para a FCA. É isso aí. Então tá bom, obrigada, viu, gente? Obrigado, pessoal. Vamos realmente, formalmente, dar início aí à nossa 86ª sessão ordinária da congregação. Informar, então, que essa reunião está sendo gravada, transmitida pelo YouTube. E coloco aqui as justificativas de ausência. O professor Rodrigo Ribeiro, em afastamento para o seu pós-doutoramento, sendo substituído pela professora Patrícia Gamba. Professor Ricardo Floriano, sendo substituído pelo professor Osvaldo. E o professor Cristiano Torezan, que não tem substituição, está em afastamento nacional. Então, feitas as justificativas de ausência, dou início realmente à nossa pauta, perguntando primeiro, se alguém tem alguma consideração sobre a ata, da 7ª sessão extraordinária da congregação. Se alguém tem algum comentário, algum pedido de alteração. Não havendo nenhum comentário, então coloco a ata em votação. Aqueles que são favoráveis à aprovação, permaneçam como estão. Contrários, abstenções. Então, a ata é aprovada por unanimidade. Entrando, então, na ordem do dia, eu vou destacar o item, a mesa vai destacar, o item E03, apenas para corrigir uma palavra, mas como a pauta já tinha sido liberada e a gente observou que tinha só um equívoco, ao invés de aparecer a palavra tese, apareceu a palavra dissertação. Então, eu vou fazer o destaque deste item. Tirando este item, pergunto se alguém tem algum outro destaque da pauta. Não havendo, então, nenhum destaque, acho que eu posso, ao invés de votar os itens, tirando o item E3, na verdade, o destaque da mesa, gente, é só isso. Apareceu como dissertação, como se fosse um mestrado. Só, por favor, coloca o item E3, Lucimara. Tá aí? Que é um acordo, entre Unicamp e Paris-Saclay para elaboração, defesa, ao invés de aparecer defesa da tese, apareceu da dissertação. Então, onde está lendo dissertação, é tese, tá? Então, é só esse o destaque, é só uma correção, mas depois que a gente solta a pauta, a gente não faz alteração nela, Então, estou só destacando isso. Se não há nenhum outro destaque, eu vou votar a pauta em bloco. Então, aqueles que são favoráveis à aprovação de todos os itens da pauta da ordem do dia, permaneçam como estão. Contrários, abstenções. Então, todos os itens foram aprovados por unanimidade. Recorde. Então, vamos passar agora para o expediente. Vamos começar pelos inscritos. Raul. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Eu vim trazer muito mais um informe e aí talvez um pedido de colaboração. Pela primeira vez, o curso de Ciências do Esporte se uniu com o curso de Educação Física da FEF para a realização de um evento que já é tradicional lá na FEF, que é a Semana Acadêmica da Educação Física. E aí, sendo a primeira vez dessa coalizão, um dia que a semana acontecerá em 4 dias e um desses dias acontecerá aqui na FCA. E é muito interessante para a gente porque encontramos alguma resistência por parte dos docentes da FEF na realização do evento
com um dia acontecendo aqui, né? E assim, na verdade isso é bem lamentável, porque ainda acontece muito um discurso de faz ciências do esporte quem não conseguiu passar em educação física, e isso pra gente que é discente, e acredito que até para os docentes do curso, não seja nada agradável de ter que ouvir ou ter que lidar, e são coisas que a gente acaba escutando nos corredores, né? São piadas de mau gosto e que pra gente é bem ruim. Mas que, de todo modo, os discentes estão articulando entre si, e isso não é uma realidade entre nós discentes. E mesmo com essa resistência, a Semana Acadêmica da Educação Física vai acontecer lá e aqui. E a gente gostaria de pedir colaboração nesse sentido, de como vamos utilizar de espaços. A gente está com uma estimativa de público bastante grande. É o primeiro evento que o curso de Ciências do Esporte realiza, até porque o curso não dispunha de um centro acadêmico, e agora estamos com o centro acadêmico. Também rolava uma questão aqui na FCA que, quando a gente começa a perceber que incomoda, que o pessoal de esporte não é tão organizado, não é tão articulado. E assim, estamos nos articulando, estamos nos organizando, tanto que ocupamos cadeiras em todas as representações desse ano, tanto no NDE, quanto no CMG e aqui na congregação, e é um orgulho para a gente. Mas gostaríamos de incentivos dos outros cursos, afinal, essa faculdade tem esse caráter interdisciplinar. E às vezes é frustrante quando a gente vê um evento do tamanho que está acontecendo lá fora e não ter nada relacionado ao nosso curso. A gente entende que é muito mais voltado para engenharia, administração, mas a gente está correndo atrás do nosso, e a FCA vai fazer 20 anos e a gente não tem nenhuma quadra inaugurada. Todas essas questões é importante a gente trazer, porque não que os outros cursos tenham a melhor estrutura, mas a gente quase que não tem nada. Enfim, era mais isso mesmo. Gostaria muito da contribuição de todos e todas. E muito obrigado. Tá ótimo. Eu vou precisar sair, tá? Porque eu tenho que participar da reunião da UPA. Tá bom, Raul. Tá ótimo. Obrigada. Seu pedido aí de colaboração e apoio foi registrado. E qual é a semana que vai ser? Que dia, mês? Perdão, esqueci de dar a data, né? Será nos dias 7, 8, 9 e 10 de outubro, tá bom? E aqui na FCA será no dia 9. Tá ótimo. Obrigada. Cláudio? Boa tarde aos colegas. Apenas uma solicitação em nome da CIACAD, né? Porque nós estamos tentando, na comissão, padronizar um pouco os relatórios integradores, né? Que é missão da CIACAD. E, então, nesse sentido, nós discutimos internamente na comissão, e nós gostaríamos de solicitar, especialmente nas questões das comissões que avaliam especificamente as comissões de ensino de pós-graduação, pesquisa, extensão, que as comissões, nos pareceres específicos, se manifestem especificamente, né, nas questões que dizem respeito às respectivas comissões, e de uma forma mais aprofundada, né, de forma que nós possamos, ao receber esses pareceres, nos pautar especificamente no parecer. Porque, porque uma vez integrador, os pareceristas da CIACAD, os assessores da CIACAD, eles avaliam esses 4 aspectos do relatório, mais o administrativo, que também é uma questão de consideração nesse relatório integrador, né? Então, nós gostaríamos muito de pedir o apoio dos presidentes das comissões, né, em especial na divulgação aos colegas,
esse cuidado, né? Claro, é um pedido inicial, a gente vai aprimorando, né? Mas nós queremos procurar padronizar os pareceres integradores que saem da SEACAD, sem a necessidade de que o assessor da SEACAD tenha que buscar toda a documentação presente nos relatórios individuais, o que acarreta um trabalho assim, muito grande e que, dado o volume de análise, corre o risco de ter alguma imperfeição. Então, é só isso mesmo, né? Nós gostaríamos do apoio dos colegas. Nós chegamos a discutir na comissão no núcleo de saúde sobre isso, e acredito que os colegas da SEACAD também, em algum momento, tenham discutido isso nos seus demais colegiados. Melhor você falar no microfone, Vou pedir para a Ângela. Ângela. Oi, gente, desculpa, atrapalhei o Gobato aqui. Foi feito um documento dando as indicações do que era esperado para o parecer de cada uma dessas comissões, de graduação, pós-extensão e pesquisa. Eu não sei se entrou como deliberação, como minuta, como o tipo de documento, mas já foi disponibilizado em alguma congregação passada. Então, esse documento ele dá as diretrizes para esses pareceres específicos, de forma a nos ajudar a fazer o relatório, o parecer integrador. Obrigado, Ângela, pela assessoria aqui. É só isso mesmo. Legal, obrigada, Gobato, obrigada, Ângela. Realmente a gente tem esse documento que orienta, né, a elaboração dos pareceres, mas entendo aí que o Gobato, em nome da SEACAD, reforça esse pedido no sentido de que os pareceres das comissões venham mais consubstanciados, a tal ponto que o relator da SEACAD, quando for fazer o parecer integrador, que ele consiga mais se pautar pelos pareceres das diferentes comissões do que ter que voltar no RADEP como um todo e etc. Tá certo, acho que é um bom ponto, e é importante que a comunidade se atente para isso, justamente para a gente minimizar o trabalho, conseguindo, obviamente, cobrir, né, aí, num parecer, os destaques importantes das atividades desenvolvidas pelos colegas, né, nas diferentes áreas. Muito bom, bacana, obrigada, Gobato. Então, agora a gente passa para os informes dos coordenadores e, na sequência, alguns informes da direção, e aí seguimos. Se você puder fazer o favor, Gobato, pegar o microfone, aí você já passa para a Fúvia, e aí a Fúvia já vem nesse sentido, passando para o Osvaldo, depois para o Gaio e depois para a Carol. Tá certo, por favor. Obrigada. Alô? Alô, tá ligado? Opa. Boa tarde a todos vocês. Com relação aos informes da pesquisa, primeiramente eu gostaria de formalizar um agradecimento, porque eu ingressei na coordenação e não havia tido essa oportunidade ainda, no momento, né, do meu ingresso, mas depois do ingresso da primeira reunião da congregação que eu participei como coordenadora, eu tive a oportunidade de conversar bastante com a professora Adriana Bin, assim como com os membros da Apex, para a transição de gestão. Então, eu queria deixar aqui o registro, meu agradecimento a essa transição que está sendo, né, e foi bastante interessante, que colaborou demais conosco para o nosso planejamento estratégico interno, né, da nossa comissão, e proposta de gestão para o próximo biênio. Então, gostaria de deixar esse agradecimento. Também reportar que a PRP promoveu o planejamento estratégico, agora, final de julho, acho que dia 30 de julho. Foi um período que eu estava afastada, né, vim de um evento internacional e depois tive licença-prêmio. Tentei de várias maneiras conseguir participar, mas legalmente não é permitido mais, né? Então, eu queria deixar aqui o registro, o agradecimento ao Evandro, que nos representou, dada a dinâmica que aconteceria, né, nessa oportunidade, justamente para discutir o Planes
mais geral aí da pós-graduação, da pesquisa. Então, agradecer aí pela representação. Nós já conversamos sobre os ocorridos e os desdobramentos. Gostaria de lembrar a todos os coordenadores de centro e de laboratórios independentes que nós temos os relatórios, né? Nós encaminhamos a solicitação para elaboração e entrega dos relatórios. Vários já nos encaminharam, alguns ainda não. Nós estendemos, o prazo já expirou, mas nós compreendemos que vários estavam em período de férias, né, dada a necessidade das férias em período não letivo. Então, só lembrá-los que nós usaremos, né, obviamente, esses relatórios para alguns diagnósticos sobre a FCA, e eles vão passar por uma comissão interna e externa, então, lembrá-los, né, desse encaminhamento. E também, aproveitando, solicitar gentilmente aí que todos nós, né, nos atentemos ao preenchimento do formulário sobre os rankings, formulário que foi encaminhado a todos para preenchimento até dia 17 de agosto, no qual serão obtidas informações sobre internacionalização dos docentes, parcerias. Isso é extremamente importante para os rankings que são elaborados com relação à nossa universidade e unidade. Então, por favor, se possível, lembrem aí de preencher esse formulário. Um outro ponto, só comentar, né, compartilhar com os colegas, que a direção da nossa unidade, e na medida do possível, né, estamos tentando, de alguma medida, e agradecer já também a Milena e os colegas, né, fazer esse intermédio para tentar, em alguma medida, colaborar com aquele processo de importação, FAPESP, via FUNCAMP, obter melhores informações e um acompanhamento desse caminho tão importante, né, para o desenvolvimento das pesquisas que estão acontecendo. Então, só para deixá-los cientes que algumas pontuações estão acontecendo, né, alguns direcionamentos nesse sentido, para tentar, em alguma medida, colaborar com os problemas que porventura estão acontecendo nesse sentido. E, por fim, e muito importante, eu gostaria de congratular os novos bolsistas de produtividade em pesquisa aqui da nossa unidade, e também aqueles que já foram bolsistas e conseguiram novamente aprovar suas propostas. A FCA teve um salto importante nesse sentido, que é um orgulho para todos nós. Então, só a gente vai trabalhar aí na divulgação melhor desse ponto, mas queria aproveitar aqui o momento da congregação, que é transmitido, para informar que até agosto, até esse agosto, né, antes da divulgação concreta dos resultados, nós tínhamos um percentual de 21,2% de bolsistas PQ aqui e 0,8% de bolsistas DT. Lembrando que PQ, produtividade em pesquisa, e DT, produtividade em desenvolvimento tecnológico. E agora, então, no total, somando PQ e DT, nós tínhamos um número equivalente a 22,9% de contemplados, o que é um valor já muito alto, pensando em unidades com a mesma idade da nossa, né? Então, parabéns a todos, que a gente sabe que é um esforço, na verdade, é um resultado de um esforço coletivo e de bons trabalhos de pesquisa. E agora, nesse novo cenário, nós temos 22,9% de bolsistas PQ confirmados, e nós dobramos o número de bolsistas DT. Agora nós temos 2 bolsistas DT, o que equivale a 100% do nosso total, né? E aí, somando tudo isso, nós temos 24,6% de docentes / pesquisadores contemplados. E só para deixar o registro, então, aqueles que receberam, ou a palavra renovar parece que não é o correto de ser usado, mas que conseguiram novamente a aprovação, queria dar os parabéns aqui para a professora Andréa Marculano Esteves, professor Diego da Cunha, professora Osana Gomes Rodrigues, professora Alessandra Cremasco, professor Washington de Oliveira, professor Wesley Osório, professor Bruno Fischer, professor Gustavo Salati, que são os PQs, e os DTs, professora Laís Pelizeri e o professor Maurício Rostanho. Então, parabéns a todos eles, é um orgulho para a nossa unidade, além dos que já são bolsistas, termos esses novos projetos ou aprovados, e assim, deixar o registro que é muito bom nós observarmos a qualidade de pesquisa da FCA. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Fúvia. Agora, Osvaldo, por favor. Boa tarde.
Começo então. Começo então falando do edital Global CAPES Edu, em que os 4 programas estrito sensu da FCA enviaram, né, manifestaram seu interesse e enviaram então sua inscrição para a PRPG. Esse edital é bastante interessante, né? Ele é uma rede, bom, são várias redes, mas uma das redes é coordenada pela Unicamp, com mais 4, essa rede composta, né, por mais 4 programas, aliás, desculpe, mais 4 universidades estaduais de diferentes regiões do Brasil. E, bom, nós fizemos essa lição de casa, que foi bom, porque hoje na CCPG a pró-reitora puxou a orelha, que muitos programas não mandaram, não se interessaram, não responderam, né, a essa chamada. E aqui na FCA, os 4 programas estrito sensu enviaram, né. Da Unicamp, 50% dos programas enviou, manifestou interesse, né. E aqui na FCA, 100% dos estrito sensu. Então, foi uma coisa bacana. E foi fornecida uma informação que os lato sensus também podem participar, né. Então, essa extensão aí fica... vão começar a ter reuniões agora dos programas na área de ciências sociais, será no dia 20, e eu acho que os programas na área de saúde e exatas serão em outras datas, né, porque se dividiu, como são muitos programas, para encaminhar esse trabalho dos projetos para a inscrição unificada da rede no edital. Outro assunto que foi tocado também na CCPG foi relativo às vagas PCD, né? Então, existe aquela instrução normativa 02 de 2024, de que há uma recomendação de que os programas incluam uma vaga PCD. Aí eu levei essa questão lá, também por conta de uma solicitação aqui da FCA, e a indicação é que os programas criem uma vaga a mais. Então, por exemplo, se o PPG oferece 20 vagas, que ele ofereça 21, porque uma vaga a mais tem que ser PCD, né? Então, também para a gente ficar atento a essa questão da acessibilidade, né? Houve um caso aqui na FCA que eu comento porque talvez possa ocorrer novamente, mas isso também abriu uma discussão sobre uma revisão do regimento de pós-graduação. Nós temos um estudante que ele é matriculado numa pós estrito sensu e numa pós lato sensu aqui na FCA. Ele decidiu trancar uma das pós e descobriu que não pode trancar uma só, ele tem que trancar as duas. Porque isso está no regimento. Se você trancar uma, você tem que trancar as duas. Ou seja, se você quiser trancar a primeira para fazer a segunda ou vice-versa, para dar uma encaminhada na sua vida, não consegue. Isso soou, como as caras demonstram aqui, um tanto absurdo lá na CCPG também. E é isso sensibilizou e o pessoal falou, não, isso tem que ser revisto no regimento, né, gente? Não dá para ser assim. Estou dizendo isso também porque há outros pontos que vão ser revistos no regimento de pós, e que então vai ter essa rodada de revisão de alguns pontos. Então, se casos como esse ocorram, saibam que a coisa está encaminhada, né? Bom, vindo aqui mais diretamente para a FCA, um informe, uma notícia boa, né? Teremos as 3 primeiras defesas da cotutela do PPGA com o HSE University em 1º de setembro. Então, parabéns aí aos envolvidos. E um último informe se refere ao evento, né, a semana de pós-graduação, quer dizer, semana não, né, o encontro de pós-graduação, que será nos dias 10 e 11 de novembro. Já foi enviado um e-mail, né, o Save the Date, e também foi enviada para a comunidade o forms para coleta de sugestões para o evento, né. Então, existe uma comissão que está trabalhando, nós já tivemos 2 encontros, o site está praticamente pronto e até o final desse mês ele deve ser lançado também, né? Então, é isso da pós. Legal, obrigada, Oswaldo. Só uma dúvida que eu entendi, essa revisão no regimento, ele é nosso ou é geral? Desculpa, é regimento geral da pós. Geral de pós, isso. Tá ótimo, obrigada. Gaio, por favor. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos novamente. Então, tem alguns informes rápidos. Primeiro, desejar um ótimo semestre a todos os professores, os alunos, funcionários. Espero que todos tenham carregado as baterias, que eu sei que as férias de julho parece que você sai da aula e já entra de novo, né? Então, desejo aí um ótimo semestre a todos, né?
Segunda coisa, em relação à Feira de Carreiras, parabenizar a Integra. Está acontecendo a Feira de Carreiras, embora nosso discente comentou em relação ao esporte, mas assim, ela é um sonho e deve ser antigo, né? A gente conseguiu realizar no passado, então é um evento muito bom para quem tiver interesse em participar, visitar, né? Ou arrumar um estágio, um emprego. Em relação à UPA também, convidar a comunidade para participar da UPA, vai ser, sem ser sábado agora, sábado que vem. A gente vai mandar um grupo maior só da engenharia, eu acho que é um ônibus só para engenharia, são uns 40 alunos da engenharia. 60? Acabou de me corrigir, 60. Já ele fala que 80 sobe mais, né? Então a gente vai ter uma participação maior na UPA, né? Então eu convido toda a comunidade, se tiver disponibilidade, de estar lá, visitar os cursos que tiver lá, né? Segundo, também em relação foi falado sobre a PCD, né? A Educorp mandou um convite para a gente, um treinamento de acolhimento a pessoas com deficiência. Eu acho que boa parte dos professores deve ter recebido essa semana do DEAP, que são os alunos PCDs que estão, hoje em dia, que se autodeclaram PCDs na matrícula, né? Lembrando que a partir do ano que vem a gente vai ter as vagas PCDs já obrigatoriamente nos cursos, né? Então fica aí o convite para quem puder participar desse treinamento da Educorp, que é muito importante para a gente ter uma noção, né? Saber como a gente acolher, lidar com esses alunos PCDs. E por fim também dizer que a gente vai ter a vinda aí da pró-reitora de graduação, né? Que a gente vai discutir um pouco sobre a graduação. E aí os professores tiverem demanda, entre em contato com os coordenadores depois vai levar na CMG e a gente vai fazer uma discussão de pautas ali para a gente conversar com a pró-reitora. Do mais é isso. Agradeço a todos aí. Muito obrigado. Obrigada, Gaio. Carol? Bom, boa tarde a todos novamente. Bom, eu queria só comentar que eu participei da oficina de planes, né, Extensão Esporte e Cultura, que aconteceu lá na PROEC, né, agora no final de julho. Então, provavelmente, alguns desdobramentos vão acontecer ao longo dessa gestão, em relação à extensão e esporte. Queria avisar a todos que está aberto o edital para a submissão do projeto Rondon. Isso vem sendo bem comentado, né? Acho que as inscrições estão aquém do esperado, então, se alguém tiver interesse, entrar na página da PROEC, lá tem as informações. Eu sei que o prazo está aí, dia 17 de agosto, mas é algo bastante interessante. Aqui a FCA já teve a participação com o professor Luciano, com a professora Andréia, então se alguém tiver interesse, acho que pode entrar em contato com a Andréia agora, né, para saber mais. Queria dizer que o edital PEX está atrasado, né, eles sempre lançado o edital PEX mais ou menos em julho, e esse ano ele está em atraso. A nova pró-reitoria chamou os conselheiros, né, a gente tem formado novos GTs aí para subcomissões para revisão de edital, para revisão de concessão de bolsas, enfim. E provavelmente o PEX vai sair na próxima semana. E, por fim, também dá um informe da Primavera Cultural e Literária de 2025, que vai acontecer no dia 11 e 12 de novembro. Então, em breve, a gente vai lançar um forms para colher interesses aí em oficinas, né? Quem quiser oferecer oficinas dentro da Primavera. E voluntários que queiram participar na organização serão muito bem-vindos também, tanto na parte da Feira do Livro, como na parte cultural que a gente está organizando para esse ano. Obrigada. Legal, obrigada, Carol. Bom, a mesa tem 3 informes. Vou tentar ser rápida, breve. O primeiro informe, já cheguei a comentar com os colegas no Conselho Acadêmico, se refere às novas regras de adiantamento e reembolso pela FUNCAMP, né? Acho que a PEX já passou esse e-mail, um comunicado à comunidade sobre essa alteração, mas eu trago aqui apenas para compartilhar com vocês agora uma mudança que haverá, em particular em relação ao oferecimento de almoços ou alguns lanches, dependendo da situação, quando nós temos bancas, né? Então, só
deixar aqui informado que a FUNCAMP agora, com recurso extra, ela não permite mais que a gente faça reembolso ou adiantamento com valores de até 2 salários mínimos, né, algo em torno de R$3.000. Então, quer dizer, em casos, e geralmente é o que acontece, quando a gente recebe bancas de concurso, né, os membros externos recebem as suas diárias, os membros da casa ou da própria Unicamp, a gente pagava os almoços, né, lanches, etc., com os recursos extra, no caso da FUNCAMP. E agora a FUNCAMP colocou um dispositivo bem claro, que que não haverá, né, não será permitido mais esse tipo de despesa relacionadas a bancas, e relacionado também a impressões, uma série de outros itens. Então, nós vamos agora, só para dar, às vezes pode acontecer, né? Boa parte aqui dos colegas participam de alguma banca, a gente não fará mais o pagamento. Os lanches a gente vai continuar fazendo, mas o almoço, né? A gente cedia o nosso cartão, a pessoa pagava ou pegava uma nota e depois a gente reembolsava. Isso não será mais possível. Então, os membros externos vão pagar com as suas diárias, né? E os membros da casa vão pagar com o seu VR. Então, basicamente é isso que a gente, infelizmente, é o que é possível fazer, né? Ou seja, não é possível mais continuar fazendo o que a gente fazia. Era um agrado, né? Porque a gente sabe que é uma dedicação, então pelo menos pagar ali o almoço, ainda que a gente saiba que nós, a FCA, fazia isso, mas outras unidades não fazem, né? Então ficava sempre a critério ali da unidade. Eu mesmo já fui banca numa outra unidade em Barão Geraldo e eu paguei o meu próprio almoço na FUNCAMP, então faz parte. Mas a gente gostava de seguir esse rito, né, Enzo? De dar essa, de certa forma, enfim, propiciar um momento bacana entre os membros da banca, mas agora o almoço não vai mais ser financiado com o extra orçamentário por conta dessa regra da FUNCAMP, tá? Todo o resto continua, mas esse caso em particular, não. Um outro informe que, é em relação à mudança no procedimento da atividade simultânea, né? Tendo em vista que o RH já realiza a checagem prévia, só para até explicar, alguns docentes são novos, né? Quando um docente recebe um convite para atuar de forma pontual, né, de repente junto a uma empresa, a órgão público, a um conselho, ele tem que pedir a atividade simultânea, né, o exercício da atividade simultânea. Então, tem um procedimento, basicamente ele preenche um formulário, submete ao RH, e o RH tramitava esse pedido, né. O que a gente está alterando aqui? Na verdade, continua mesmo, professor, preenche aquele formulário, mas tendo em vista que o RH já faz a checagem junto à CPDI, né, se aquele pedido de atividade simultânea, né, ele está concernente, está adequado à norma, e aí, obviamente, estando, já segue o procedimento, a gente vai enxugar esse processo, dando mais celeridade. Então, basicamente, a gente vai, o RH, depois de fazendo essa consulta, ela vai submeter, né, o RH vai submeter aos coordenadores, que vão assinar já esse documento concordando com a atividade simultânea, e depois segue para a gente, para a congregação. Então, os coordenadores vão ter um pouco mais de autonomia e rapidez para fazer essa aprovação, tá certo? Então, antes tinha que chegar até a direção, agora os coordenadores já fazendo essa aprovação, o docente já pode iniciar os trabalhos. Um outro item é em relação à tramitação de férias, afastamento. Eu não sei se vocês sabem, mas imagino que sim, porque quando a gente entra no nosso Vida Funcional, lá no sistema da DGRH, nós observamos que tem ali, né, uma das abinhas, solicitação de férias, né, licença-prêmio, afastamento, em particular afastamento nacional, ali não tem afastamento internacional. Mas o procedimento da FCA na verdade, não atuar nesse sistema, mas sim colocar dentro do, em particular em relação ao afastamento, dentro do nosso sistema afastamento, né? Buscando diminuir o trabalho dos coordenadores de graduação e de pós-graduação e também do RH, nós estamos com uma proposta que é
fazer o processo, o pedido de afastamento e de férias direto no sistema da DGRH. Só que, para que não venha todos os pedidos para mim, como está hoje, acho que chama CO, não, CO é FAUP, não. Quando o código é CO, não. Enfim, na verdade, todos os servidores estão vinculados diretamente a mim. Para que não haja esse vínculo direto, e realmente eu não consigo acompanhar a dinâmica das diferentes áreas. Então, não faz sentido, né, a gente migrar do nosso sistema aqui, FCA, para o sistema da DGRH, e eu depois ter que ficar consultando os colegas se tudo bem o professor pedir férias no meio do semestre, se há algum impacto ou não à atividade de ensino, se o afastamento dele está ok. Então, nesse sentido, qual é a forma que o sistema da própria DGRH está desenhado? Que é vincular pool de docentes a um coordenador, a uma figura que tem que ser uma figura gratificada e que, portanto, fará a gestão desses pedidos dos colegas. Analisando todos os processos, procedimentos, olhando prós e contra, a proposta da direção e do conselho acadêmico, de certa forma, na verdade mais da direção, é que os coordenadores de núcleo passem a fazer essa autorização diretamente no sistema, tanto no que se refere a férias, quanto no que se refere a afastamento nacional. O sistema da DGRH, que chama FAUP, é isso, você tem razão. Esse sistema ele não permite, ele não tem lá um dispositivo, uma aba, enfim, um processinho para afastamento internacional. Então, no sistema da DGRH, nós docentes vamos inserir os nossos pedidos de férias e de afastamento nacional. Esses pedidos serão validados pelos coordenadores de núcleo, para eu não pulverizar nos coordenadores de curso e que, por sua vez, não dá conta do coordenador do NGC. Então, a nossa proposta, vista com o RH e com a DGRH, é dividir os docentes nos coordenadores de núcleo, e aí vai ter NGC, administração, engenharia e saúde, e eles que vão, obviamente, fazer essas aprovações de afastamento nacional e férias. O internacional continuará no nosso sistema. Essa mudança, gente, para vocês terem uma ideia, ela vai diminuir consideravelmente o trabalho do RH. E vai diminuir o trabalho já existente hoje pelo coordenador de pós e coordenador de graduação. O Gaio, ele tem que fazer as aprovações de todos os docentes da casa, né? O coordenador do programa até que consegue dividir ali a partir do seu programa, né? No caso do RH, cada vez que a gente insere um afastamento nacional, alguém tem que pegar aquela informação e registrar no próprio sistema da DGRH. Então, a gente está, de certa forma, pulverizando muito o trabalho e realmente não conseguindo fazer esse acompanhamento. Então, a gente não quer ficar com um sistema em paralelo com o próprio sistema da DGRH, etc. e tal. Então, a nossa ideia é fazer esse tipo de vinculação, que é trabalhar no sistema da DGRH, colocando os docentes nas diferentes áreas e, obviamente, quem atuaria seria os coordenadores de núcleo. No caso aqui, um coordenador seria o BELI, né? Então, o BELI vai olhar todos os docentes da área. Obviamente que as férias, quando está no período letivo, ela já é automática, ninguém atua, né? Então, é só aquele resquício de férias quando a pessoa realmente tem uma situação muito particular, que é durante o período letivo. Tirando isso, nem eu atuo quando alguém pede férias durante... Falei período letivo, gente. As férias escolares, eu não preciso atuar nas férias. Quando as férias escolares, Gaio pede, ele já automaticamente já tem as férias dele ali garantida, porque tem os prazos que o RH passa. Quando é fora esse período, aí realmente precisa de uma atuação. A gente sempre, de certa forma, checa com o coordenador, né? Então, nesse caso, os coordenadores de núcleo fariam essa entrada, o sistema avisa, ele vai lá e fala, ok, conversei com o colega, ou já teve alguma interação, aprovo. Ou não, negocia, né?
No caso dos afastamentos nacionais, também é mais ou menos dessa mesma forma, o que a maioria é, de certa forma, aprovada, uma coisa só, é só um registro a fim de segurança do ponto de vista da vida ocupacional, né, dos colegas. Então, a gente, com isso, acho que a gente diminui o trabalho hoje, que está muito concentrado em pouquíssimas pessoas, né, no caso em particular, quando a gente olha na graduação, e também diminuiria consideravelmente a duplicação de trabalho que a gente às vezes coloca no RH, porque ele pega toda essa que está no nosso sistema e tem que inserir no sistema que no futuro nós vamos inserir direto, ela não vai precisar fazer isso, né? Eu vou abrir para vocês falarem, porque justamente é uma proposta, eu acho que a gente vai... eu quero escutar vocês, tá? Pode falar, Gobato. Claro. O Evandro que resolveu ficar com todos os microfones. Ele não acha... Eu acho a ideia ótima. Só tem uma dúvida. De qualquer maneira, depois o coordenador de núcleo disser assim, volta para você. Não, aí não voltará. Então seria um início de uma departamentalização da FCA, porque seria uma transição, porque de fato o chefe imediato de todos nós é você. Né? Na estrutura que a gente tem hoje na FCA, é isso. Se o RH, se o sistema oficial entender que o coordenador de núcleo poderá dizer sim e não passar por você, eu acho ótimo. Pelo contrário, eu acho até melhor. Mas há uma mudança assim, sensível em termos de chefia imediata nesse aspecto. Ou não sei. Né? Só é uma dúvida mesmo. Você tem toda a razão. Há uma mudança, não na chefia imediata, não, porque todo o resto da vida continua sendo, né? A incumbência fica a mim fazer esse tipo de gestão. Mas nesses casos... de afastamento nacional, por exemplo, que, obviamente, é para a segurança mesmo de quem está se deslocando. E, veja, nós estamos aqui trabalhando, fazendo as nossas atividades, etc. e tal. Então, fica uma sobrecarga de pedido, muitas vezes, do próprio docente, que já tem que fazer, ele tem que fazer mesmo, mas depois na aprovação. Então, acho que antes, até porque também o sistema da DGRH não era tão adequado assim, eu acho que a gente tinha esse cuidado, né, de ter um sistema que, ao ter o registro do afastamento, a gente estivesse coberto aí por uma certa segurança, né? Mas vamos dizer assim, essa mudança, né, de sistema, que tem também um pouco a ver com possivelmente uma mudança de paradigma, não que eu estou falando em departamentalização, mas ela vai ao encontro de uma mudança que a gente vai ver em breve, não sei quando, na Unicamp, que é o registro de frequência. Eu, no passado, eu já comentei isso aqui, porque eu presidi, inclusive, o próprio GT, que, bom, a gente já faz o registro de frequência. A gente assina aquele papelzinho que está lá no expediente, né? Esse papelzinho vai deixar de existir e ele vai estar no sistema. Nesse sistema que hoje a gente entra para ver o nosso LARIT, tem lá férias, tem isso e aquilo, vai ter lá registro de frequência. Ainda a DGH vai fazer esse módulo. Quando a DGH fizer um módulo, ela vai seguir o que está na deliberação. E a deliberação coloca, realmente, que é ele não coloca a chefia imediata, mas tem um termo lá que basicamente vai se assimilar ao que o coordenador de núcleo, nesse caso, vai fazer. Nós podemos dividir em coordenador de graduação, etc. e tal, né? Mas eu acho que a forma como nós estamos estruturados, quer dizer, ela já faz... As 4 áreas, os núcleos das 4 áreas, contempla essa totalidade dos docentes. Então, a gente já está antevendo algo que a gente já teria que fazer num futuro próximo. Sim. Tá? Eu acho excelente, firmando isso, eu acho excelente. A minha única dúvida é quanto que legalmente a pessoa que sai afastada está coberta por alguma eventual ocorrência. Porque se do ponto de vista da estrutura administrativa da FCA, a chefia imediata
é do diretor, né, o que eu acho assim, até uma coisa meio, né, pela dimensão da FCA, uma coisa difícil de se manter, mas o quanto existe cobertura de segurança, de legalidade com relação a um sinistro, né, por exemplo. Cobre sim, Gobato, primeiro porque no Regimento Geral da Unicamp, a chefia de departamento ou um similar, ele tem e pode ter essa atribuição. Delegada, obviamente, pela diretoria da própria unidade. Então, no processo, tanto regimental quanto de certificação, em particular no de certificação agora da FCA, os coordenadores de núcleo passaram a receber uma GR. Né? A gente não conseguiu alocar uma GR de coordenador, porque essa figura coordenador, só coordenador não existe, você tem a figura do coordenador de curso, do coordenador do programa de pós e do coordenador geral de pós. Mas nós conseguimos defender a remuneração e a GR, e, portanto, a atribuição de uma responsabilidade aos coordenadores de núcleo, e, portanto, eles passaram a ter uma supervisão, dizendo que eles têm um papel importante de acompanhamento, registro de frequência. Lucimara lembra, nós fizemos um bem bolado para justificar a necessidade, tendo em vista a nossa estrutura, que os coordenadores de núcleo fossem remunerados. Tá? Então, eles passaram a ser remunerados. Nesse sentido, para a DGRH, quando a gente for fazer, né, essa mudança no sistema, eles já pediram, inclusive, a DGH já pediu, não, mas esses docentes, eles estão gratificados, eles possuem uma GR que permite essa atuação? Nós dissemos, sim, porque eles são supervisores de sessão. Então, eles têm uma atribuição legal do ponto de vista de ter uma GR para executar essa atividade. Então, nós estamos cobertos. Basicamente, sairá um ofício nomeando, né, esses 4 coordenadores e, obviamente, a gente vai colocar embaixo de cada um desses coordenadores os docentes que fazem parte dessa sessão, vamos dizer assim, que ele coordena. Entenderam? Alguém quer tirar alguma dúvida, Daniel? Só que você pega o microfone. Tem previsão de quando isso inicia? E tem previsão de já fazer a parte internacional, afastamento internacional junto? O do afastamento internacional, nós não temos... Esse pedido já foi feito, não só por nós, como por parte de todas as outras unidades, junto à DGRH. Eu não sei por que eles ainda não conseguiram elaborar um módulo vinculado para ter esse afastamento internacional junto com o afastamento nacional. Então, eles precisam fazer para depois a gente retirar o nosso sistema de afastamento e aí ficar só no da DGRH. Não tem previsão, porque eles têm outros módulos, eles ainda têm que sanar o problema do ponto eletrônico, né? E eles têm outros módulos para fazer, inclusive, o registro de frequência. Em relação a essa mudança nossa, na verdade, o que eu estou esperando é, primeiro, fazer um informe a vocês, coletar impressões sobre essa possibilidade, e, a partir daí, se todo mundo tiver ok, achar que é razoável, nós vamos dar encaminhamento já à DGRH, inclusive eles já estão preparados para fazer. De qualquer forma, eles precisam de um tempo para tramitar ali no sistema. Então, nós vamos avisar, olha, a partir de hoje, vocês não insiram mais no nosso sistema, a não ser o afastamento internacional, tá, gente? Esse é importantíssimo. Nós, inclusive, vamos mudar a nomenclatura, dizer afastamento internacional, para ninguém ficar subindo o afastamento nacional lá. O afastamento nacional e férias vai ficar no sistema da DGRH. Aí nós vamos avisar, a partir de hoje, quando a DGRH falar, pode começar a atuar no nosso sistema, aí nós vamos comunicar a unidade. Eles falaram que em torno assim, de até 30 dias. Tá? Entre a gente falar ok, mandar o ofício e... É isso. Mais alguém, gente? Não? Então, vamos para o quarto informe. Tem um pouco a ver aí com o que não diretamente com o que o Oswaldo comentou, porque ele estava falando do regimento da pós, mas o regimento geral.
Mas só queria comunicar que nós vamos precisar fazer algumas alterações de regimento da própria FCA, né? Então, os coordenadores já estão cientes disso. Então, qualquer sugestão, melhoria, etc. e tal, fiquem à vontade para fazer junto às comissões, junto aos coordenadores, os nossos representantes. Tá bom? Obviamente, a gente não vai abrir para ficar fazendo uma grande discussão, não é isso. A gente já tem alguns pontos de alteração que não foram feitos, coisas relacionadas, por exemplo, à própria pós-graduação. Tem uma questão também de nomenclatura da engenharia, que já houve o pedido no passado para a gente fazer essa alteração, mas os coordenadores também trouxeram alguns pontos, então pontos específicos de cada área eles vão tratar nas comissões e depois a gente vai consolidar e no momento adequado a gente traz aqui para congregação. O outro ponto é em relação à importação, né, de materiais e equipamentos aí pela FUNCAMP, a importação que a FAPESP, né, acabou passando para as fundações das paulistas. Realmente esse processo ficou parado, ou ele não ficou muito bem organizado, isso causou e vem causando uma dificuldade muito grande e celeridade nas importações, seja de equipamentos, seja de insumos. A Fúvia e o Evandro levantaram aí quais são, né, os docentes que fizeram pedidos e não foram atendidos até então. Ontem na CAD eu comentei sobre esse assunto. Obviamente a professora Ana Fratini já tinha comentado na CEP, que ela tem um assento na CEP. Essa não é uma dificuldade só nossa, na verdade todo o processo de importação da universidade hoje, obviamente as importações que antes eram feitas pela FAPESP agora estão sendo feitas pela FUNCAMP, e que já tem um monte de trabalho, que a gente já tem algumas dificuldades em relação a outros processos FUNCAMP, e eles adicionaram mais esse, que não é algo muito familiar a eles. Pelo que foi dito, a universidade, no caso a própria PRP, mas o próprio reitor, assim como o Flávio da DEA, que é o diretor executivo de administração, eles disseram que estão fazendo aí uma força-tarefa mesmo para conseguir dar conta desses processos. Conversei com o Flávio, mandei para ele o nome de todos os docentes que têm pedidos já inseridos na FUNCAMP, que estão aguardando, e ele me garantiu que vai fazer uma força-tarefa mesmo, né, além do que já está sendo feito em relação aos equipamentos e insumos dos colegas. O que eu comentei ontem, quem assistiu a CAD sabe, eu no final da minha fala falei, olha, quando eles disseram mais ou menos o prazo, como eu acho que tem um outro docente, se não me engano pelos e-mails, né, eu acho que é no caso do professor Ropelli e do Diogo, acho que são dois projetos que realmente está com um gargalo muito grande no sentido do cumprimento, né, do cronograma previsto, e obviamente não ter os insumos, isso impacta exatamente nesse cumprimento. Eu sugeri, né, ali para a mesa, e sugiro aqui também, e que vocês informem os colegas, que eles possam fazer, se for o caso, um pedido de aditivo, né, já pedir um aditivo de prazo para cumprir, né. Se for necessário, isso foi colocado, o próprio reitor disse que pode enviar, endossar um ofício justamente para... Porque em alguns momentos você não pode pedir agora, não, pensando bem, ainda falta um ano para acabar, eu quero mais um ano para frente. Você não pode, né, fazer essa solicitação, vai falar, não, mas nem está próximo, calma, você precisa mandar um relatório para fazer também o pedido de aditivo. Mas neste caso, que se tiver uma situação mais dramática, nós vamos fazer essa solicitação ali pelo Converse FAPESP, justamente para já adiantar um potencial risco, que é o não cumprimento mesmo do envio do relatório científico final e etc. Tá? Outro ponto, só alertando a gente em relação à equidade de gênero em bancas de concurso, gente. Eu sei que em alguns casos é mais complicado, mas vamos tentar seguir essa diretriz colocada pela Diretoria Executiva de Direitos Humanos, as pró-reitoras colocaram já enfaticamente em várias reuniões, em CEP, CAD, Consul, né, que a gente sempre tente mesmo garantir essa equidade, né. E quando eu falo garantir, óbvio, numa banca com 5 assentos, vai sempre ter 3, 2, mas que não seja 4, 1, né, que se for para ser 4, 1, que seja 4 mulheres e um homem. Nós conversamos isso no Conselho Acadêmico, demos risada, mas, verdade seja dita, a gente precisa garantir, sim, assentos
das docentes nesses espaços de seleção, né? Então, só pedir para que, enfim, se sensibilize ainda mais os colegas. A gente não está tendo problema, a maioria das bancas vem com esse cuidado, às vezes uma ou outra carece dessa atenção, né? A gente observa que aí as docentes ficam como suplente. Não, gente, vamos garantir que elas subam, né? Então, nessa linha, tá? Programa de pós-doc. Já falei na última reunião que possivelmente o programa não terá continuidade, mas abriu-se agora uma agenda de negociação que, obviamente, não está garantida, mas será pautada por todos os diretores para que a gente não termine o programa completamente, mas consiga garantir ainda para cada unidade alguns pós-docs. Só queria trazer isso porque, possivelmente, não teremos as 8 vagas que nós temos hoje. Isso quer dizer que nós vamos ter que fazer escolhas e priorização. Essa abertura de conversa, ela já, na verdade, foi, enfim, primeiro teve essa negativa, quase que natural, não, veja bem, e a negativa foi, num primeiro momento, pautada numa sensação, e em alguns dados que eles levantaram, de que os pós-docs não foram bem utilizados, realmente, né? A normativa colocava 8 horas de carga didática, como 8 horas carga didática mínima, né? E o que se observou é que a maioria das unidades não estavam utilizando o pós-doc com essa carga mínima. Uma série de razões, não vem ao caso. Mas a PRDU sabe disso. Então, ela disse, é um programa caro, é um programa de 20 milhões anuais. Para que, às vezes, tenha docente que está dando mais aula do que o próprio pós-doc. Então, veja bem, aonde que realmente... Estou trazendo isso porque eu também observei isso na FCA, eu já comentei, né, que tem pós-doc, tem pós-doc que realmente está garantindo aí 8 horas, 6 horas, e tem pós-doc que está dando no máximo 4. E tem pós-doc que dividiu disciplina com o professor. Então, eu entendo que às vezes o professor quer ter a carga, né? Eu até justifiquei nesse sentido. Mas, o que fica ao final é, bom, não sei se precisa de todos os 8. Estou falando aqui na nossa realidade, mas as outras unidades têm a mesma situação. Tá? Obviamente, eu vou defender o máximo para que a gente continue com as 8 vagas, sabendo possivelmente que eles não concederão essas 8, então nós vamos ter que depois retornar e ver se eles concederem a continuidade, pelo menos parcial, do número de pós-docs, como que a gente vai alocar internamente. Tá? O AVCB eu vou deixar para o final, para lá. O que é o AVCB? Posso falar na próxima reunião? Posso, vai. Esse assunto já me aborreceu. Vou para 2 informes chatos, depois eu vou para os parabéns. Um informe aqui colocado, depois o Enzo me ajuda, é em relação ao inventário de bens da FCA. Bom, nós iniciamos esse processo, né, de inventariar todos os bens, aí em parceria com uma empresa que fez uma parte do trabalho, ou pelo menos nos ajudou a fazer esse trabalho. Concluímos agora em abril, né? Mais do 11 mil itens e bens que foram, né, registrados ou identificados, a gente conseguiu localizar algo em torno de 9.500. Está tudo certo, estão inventariados, muito bem. Mas nós temos alguns que não foram localizados. E esses bens não localizados com valor acima de R$ 1.600 terão que ser bloqueados no sistema, e para ser bloqueados no sistema precisa de uma comissão de sindicância que vai averiguar se realmente aonde que está esse bem, se ele foi extraviado, etc. e tal. Né? A gente não pode dar baixa sem fazer um processo de sindicância, porque, em tese, os bens deveriam estar aqui. Né? Então, vai ter uma comissão, essa comissão vai trabalhar aí junto com uma outra equipe, mas o informe aqui, na verdade, é só solicitar a colaboração de vocês quando a comissão entrar em contato, que vocês, por gentileza, respondam. Né? No sentido, pode ser que algum desses bens estejam sob a tutela de vocês, e aí Enzo e toda a equipe vai ter que conversar para saber realmente aonde que foi parar e tudo mais, tá? Tudo bem, gente? Entenderam? Tá bom. Um último
informe, antes dos parabéns. Oi, pode falar. Microfone. Desacostumado a usar microfone em sala pequena. Essa lista de bens que não foram encontrados, ela pode ser compartilhada com a gente antes da comissão, porque muitas vezes um bem que não estava está em outro laboratório, se a gente identifica, já facilita. Como a Milena informou, esses bens estão bloqueados. Então, a gente tem a lista desses itens, nós vamos mandar e-mail para os responsáveis que estão registrados no sistema, para que possam nos auxiliar para procurar esses bens. Caso a gente não encontre, a gente vai ter que finalizar a sindicância dizendo que foi extraviado, mas precisamos encontrar ou fazer um esforço para isso. Como você disse, Daniel, às vezes no momento que a empresa esteve, que foi bem no final do ano, estava no momento que as pessoas ou estavam de férias ou estavam com alguma atividade que pode estar dentro de um armário, pode estar dentro. Então, o que a gente precisa de ajuda é realmente, a gente vai mandar uma lista com descritivo e tudo mais, para que as pessoas possam nos auxiliar nisso. Se for necessário, nesse e-mail, a gente pode agendar um horário para ir até lá. A ideia é que a gente busque essas informações para que a gente possa ficar com nossos itens patrimoniados em ordem para o próximo inventário, que pela lei tem que ser anualmente. Então, se a gente não fizer esse trabalho, a gente vai ficar com esses itens pendentes, vai ficar bloqueado, nós não vamos conseguir inserir mais itens, e a ideia é que a gente faça isso o mais breve possível, lógico, contando com a colaboração de todos. Tá? Não sei se alguém tem mais alguma dúvida a respeito, eu estou à disposição. Se vocês forem responsáveis por algum desses itens, vocês vão receber um e-mail. Acho que é só, na verdade, estar ciente que ao receber esse e-mail, por favor, respondam, tentem encontrar esse item, né? Queria falar um pouco sobre o protocolo de atendimento quando alguém passa mal. Nós tivemos um caso recente, acho que foi uma estudante ou um estudante que teve aí uma situação. E, como todos vocês sabem, agora a gente tem o contrato do Help Móvel, né? Então, quando alguém passa mal aqui nas nossas instalações, a gente tem um protocolo, rapidamente o pessoal liga para esse setor e o pessoal vem, então, atender, né? Às vezes é um atendimento em que é pontual, às vezes tem que deslocar essa pessoa para algum centro, casa de saúde. Esse assunto ele já foi tratado também em alguns momentos, inclusive até durante a solicitação, e a necessidade da gente ter esse Servicom, mas não é só um SECOM num lugar em que você tem a instalação para atendimento, mas você precisa ter esse deslocamento e uma equipe qualificada para fazer esse atendimento. E temos aí esse contrato com o Help Móvel que atende FCA, FT, Cotil, então, e atende aparentemente muito bem, a não ser que alguém tenha alguma outra informação. O que eu queria só destacar é que no contrato com o Help Móvel e também com as terceirizadas aqui, que atende, né, a FCA e também as outras duas unidades, a gente tem um protocolo definido. Tá? Então, eu peço que a comunidade, se eu não sei o protocolo, eu não atuo. Deixa que os envolvidos sabem qual é o protocolo. Nós já tivemos no passado uma puxada de orelha muito forte sobre isso. Eu acho que todos vocês se lembram minimamente qual foi essa puxada de orelha. Se não se recordam, eu vou dizer quando nós tivemos uma situação de um estudante que passou mal ou teve uma situação bastante peculiar e nós tivemos a ida da assistente social junto até Campinas, né? Enfim, a puxada de orelha é que não é para fazer isso. Ainda que do ponto de vista humano, a gente gostaria que outra pessoa, e quando eu falo outra pessoa, estou falando alguém aqui da nossa comunidade, quer dizer, um professor ou um funcionário junto, né, a gente gostaria de dar esse suporte, nós não podemos. Podemos discordar, o Márcio já, na época, discutiu bastante, né, tanto ele, eu não estava nessa reunião da puxada de orelha, mas
Lucimara esteve, não é para ir. Nós não podemos, não é atribuição de um docente ou de um funcionário sair do seu posto de trabalho e acompanhar um estudante ou qualquer outra pessoa. Não faz parte do protocolo. Se eu individualmente quiser ir, é outra coisa. E nós não sugerimos, mas não é o protocolo, gente. Tem outras implicações, eu não vou falar sobre isso agora, mas tem outras implicações. Então, eu peço que a comunidade, caso haja alguma coisa, que deixe com que as pessoas que sabem o que tem que fazer sigam o protocolo. Tá? A gente não pode ter a situação que a gente teve no passado, não vou entrar em detalhes, porque por conta da LGPD, mas foi uma situação muito difícil e teve implicações individuais em relação a isso. Tá? Então, esse é o meu pedido. Lembrando, os estudantes que estão aqui, né, diferentemente do Cotil, são maiores de idade. Gente, também tem isso. A gente sabe que às vezes eles podem passar por uma situação, mas nesse caso presta o atendimento do ponto de vista de chamar a ambulância, né? Está ali com a pessoa, quer permanecer no local, eu sou socorrista, eu tenho a obrigação de permanecer ali. Na hora que chegou a pessoa, o help móvel, que tem ali um profissional da saúde dentro, nós não devemos sair do nosso posto e ir junto, tá? Depois a gente pode conversar mais sobre isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, eu sei que vocês estão olhando para mim pensando... Mas tá bom? E, para finalizar, gostaria de dar os parabéns, também, aí como a Fúvia colocou, aos nossos colegas contemplados aí com a Bolsa Produtividade. Estamos aí com 25%, né? Quem sabe, numa próxima, a gente chegue a 30%. Dos docentes, né, sendo bolsistas produtividade, muito bom, realmente é um marco. Se a gente parar para pensar que nós só existimos há 16 anos, não nós individualmente, mas como instituição de ensino, pesquisa e extensão, realmente a gente está fazendo muito bonito, então queria aqui enfatizar os parabéns. Dar os parabéns para a professora Luciana, que foi uma das autoras, né, com o seu livro aí, recebendo o Prêmio Jabuti, fez muito bonito. E foi bem legal ver uma colega nossa, né, ela escreveu um capítulo num livro que foi organizado, ela foi também uma das organizadoras, então muito bom. E também aqui parabenizar a Integra, né, que é a nossa organização que vem promovendo pelo 2º ano consecutivo a Feira de Talentos, ou no caso de carreiras. Eu sempre falo talentos, não sei porquê. Mas também só avisar que acho que a gente está conseguindo, né, profissionalizar tanto do ponto de vista aí da atuação e do engajamento dos estudantes, no caso eles, né, estão conseguindo fazer tão bem isso, que a Eixo Público e a Liestag foram chamadas e são as organizadoras da feira em Barão Geraldo, né? Então, achei isso muito bacana, isso foi, obviamente, ali fruto